A depressão clínica é um problema crescente para muitas pessoas na sociedade e na economia do mundo. Apesar de existirem tratamentos médicos que podem ajudar, existem também medidas que podemos adotar individualmente para reduzir a frequência e o impacto desta praga moderna. Neste vídeo, vamos examinar o papel da alimentação. A alimentação não é algo que nos ocorra imediatamente quando pensamos no problema da depressão mental. Contudo, diversos estudos recentes publicados em revistas científicas indicam uma ligação entre o tipo de alimentação e a depressão. Um estudo na Revista Americana de Psiquiatria encontrou uma relação direta entre o consumo de alimentos processados com alto teor de açúcares, como cereais, bolachas, bolos preparados com farinha, açúcar e óleos refinados, e uma maior incidência de depressão nas mulheres. Verificou-se que uma alimentação tradicional caracterizada por vegetais, fruta, carne, peixe e cereais integrais tinha menos probabilidades de causar depressão ou perturbação depressiva persistente. A relação entre algumas manifestações da depressão e a alimentação deu lugar ao desenvolvimento de um campo da medicina conhecido como psiquiatria nutricional. O cérebro é uma das áreas metabólicas mais ativas do corpo humano e necessita de um fluxo contínuo de nutrientes para completar a enorme quantidade de funções que deve desempenhar constantemente. Uma alimentação deficiente pode não fornecer os nutrientes necessários para produzir neurotransmissores e pode provocar sintomas de ansiedade ou depressão. Infelizmente, a maioria das pessoas escolhe alimentos processados mais doces ou com maior teor de gorduras saturadas quando tem dificuldades emocionais. Exemplos de gorduras saturadas há muitos, por exemplo, banha de porco, óleos vegetais como o de palma. No ano de 2008, publicou-se um artigo na Revista Indiana de Psiquiatria que analisava um trabalho fundamental no campo da psiquiatria nutricional. Os autores identificam as razões pelas quais a depressão pode ser causada ou agravada por certas deficiências nutricionais e que alimentos devem ser considerados ao adotar uma dieta que melhore a capacidade de evitar ou recuperar de episódios depressivos. Uma dieta equilibrada com alimentos pouco processados ajudará a aliviar a carga da depressão, além de minimizar o consumo de estimulantes como a cafeína e o álcool. Eis aqui algumas conclusões. Tende a pensar-se que a depressão tem uma base estritamente bioquímica ou emocional. Pelo contrário, a nutrição pode desempenhar um papel fundamental como causadora da depressão e afetar a sua gravidade e duração. Muitos dos padrões alimentares facilmente perceptíveis que precedem a depressão são os mesmos que se apresentam durante a mesma. Estes podem incluir falta de apetite, saltar refeições e um desejo excessivo por doces. Depois explica como as dietas deficientes em vitaminas, minerais e ácidos gordos, como ômega 3, podem desencadear ou agravar os estados depressivos. Assinalam como a investigação demonstra que, em muitos casos, a deficiência nutricional é um fator na depressão. Evidências recentes sugerem uma relação entre os níveis baixos de serotonina e o suicídio. Acredita-se que níveis baixos deste neurotransmissor podem, em parte, provocar uma insensibilidade geral às consequências futuras,
desencadeando comportamentos arriscados, impulsivos e agressivos que podem culminar no suicídio. O ato máximo de agressão impulsiva dirigida contra si mesmo. Praticamente todos os investigadores que estudam a depressão admitem um aumento significativo no número de pessoas que sofrem dela devido a uma nutrição deficiente. Embora não seja a única causa, as modas alimentares poderiam ser parcialmente culpadas, como demonstram as conclusões do relatório. Nutrientes-chave que podem ajudar a reduzir os episódios depressivos. Hidratos de carbono. O consumo de dietas pobres em hidratos de carbono tende a precipitar a depressão, uma vez que a produção de serotonina e triptofano, substâncias químicas cerebrais que promovem a sensação de bem-estar, é desencadeada por alimentos ricos em hidratos de carbono, como grão de bico, lentilhas, feijão e fruta como mirtilos, maçãs, morangos e framboesas, cereais como chia, aveia integral e quinoa e legumes como brócolos e espinafres. Devem evitar-se hidratos de carbono com farinha e açúcares refinados. Sugere-se que os alimentos com baixo índice glicêmico têm maior probabilidade de ter um efeito moderado, mas duradouro, na química cerebral, assim como no estado de espírito e no nível de energia em comparação com os alimentos com elevado índice glicêmico. Por outras palavras, a moda das dietas pobres em hidratos de carbono pode estar a contribuir inadvertidamente para um aumento dos episódios depressivos, ao reduzir os níveis de materiais necessários para fabricar neurotransmissores essenciais. Proteínas. As proteínas são os componentes básicos dos nossos tecidos e são compostas por aminoácidos. O corpo produz 12 aminoácidos, mas os outros 8 necessários devem ser obtidos através da alimentação. Infelizmente, nem todos os regimes alimentares fornecem os 8 aminoácidos necessários. Uma dieta rica em proteínas de alta qualidade contém todos os aminoácidos essenciais. Entre os alimentos ricos em proteínas de alta qualidade encontram-se as carnes, o leite e outros produtos lácteos e os ovos. As proteínas vegetais, como feijão, ervilhas e cereais, podem ser baixas num ou 2 aminoácidos essenciais. Os aminoácidos que não estão disponíveis em quantidade adequada nas plantas devem ser incluídos na dieta para evitar possíveis graves efeitos no estado de espírito do indivíduo. O neurotransmissor dopamina é produzido a partir do aminoácido tirosina e o neurotransmissor serotonina a partir do triptofano. Se faltar algum destes 2 aminoácidos, não se produzirá a síntese suficiente dos respectivos neurotransmissores, o que se associa a um baixo estado de espírito e agressividade nos pacientes. Gorduras saudáveis. A saúde cerebral depende da matéria-prima de que é fabricada e compõe-se em grande parte de lípidos ou gorduras. Entre as gorduras mais saudáveis para o organismo humano encontram-se o azeite e o óleo de peixe. O cérebro é um dos órgãos com maior concentração de lípidos, ou seja, gorduras. Estes lípidos, compostos por ácidos gordos, são componentes estruturais das membranas. Estima-se que a matéria cinzenta contenha 50% de ácidos gordos. Isto demonstra a importância dos ácidos gordos, em particular o ômega 3, para a saúde mental e um bom estado de espírito. Assim, uma dieta rica em peixe com alto teor de ômega 3 é saudável para o cérebro e o estado de espírito.
vitaminas e minerais. Investigações recentes também confirmaram a importância de certas vitaminas e minerais para manter uma função cerebral saudável e um aporte equilibrado de neurotransmissores. Entre elas encontram-se a vitamina B1, B2, B6 e B12, cuja quantidade insuficiente pode desencadear depressão ou até acelerar a demência. Também se observou que, se o nível de folato de vitamina B for baixo, pode ocorrer depressão. Observou-se que os pacientes com depressão apresentam níveis de folato no sangue em média de 25% inferiores aos dos controlos saudáveis. Os níveis baixos de folato também foram identificados como um fator predisponente e importante para um prognóstico desfavorável com o tratamento antidepressivo. Há também vários minerais que são necessários na nossa alimentação diária, para garantir uma boa saúde cerebral e a manutenção de um estado de espírito estável. Numerosas fontes analisaram a questão da alimentação e a depressão, e há várias dietas recomendadas para este aspecto da saúde mental. Com base em estudos como o descrito anteriormente, existem diversas orientações dietéticas para tratar a depressão. Costumam estar de acordo em alguns pontos básicos. Uma alimentação que apoie o desenvolvimento e a manutenção do cérebro e que ajude até certo ponto a mitigar a depressão incluirá proteína animal, ácidos gordos, ômega 3, peixe, arenque, cavala, atum, salmão, nozes, vegetais de folhas verdes escuras, frango e peru, contém triptofano para produzir serotonina. Produtos lácteos magros, incluindo iogurte, quantidades moderadas de carne de vaca magra, assim como feijões e ervilhas, hidratos de carbono complexos, cereais integrais, fruta, legumes e leguminosas. Os hidratos de carbono simples com alto teor de açúcar, como bolos, bolachas e donuts, não são úteis. Os hidratos de carbono complexos podem ter um efeito calmante na mente. Antioxidantes. Os alimentos antioxidantes costumam ser ricos em vitaminas e minerais e ajudam o corpo a controlar os radicais livres, que podem causar danos celulares, especialmente nas células nervosas. Estes incluem vitamina A, beta-caroteno, alperces, brócolos, melão, cenouras, couve, pêssegos, abóbora, espinafres, batata doce. Vitamina C, mirtilos, brócolos, toranja, kiwi, laranjas, pimentos, batatas, morangos, tomates. Vitamina E, frutos secos e sementes, óleos como o azeite, germem de trigo de grão inteiro. Vitaminas do complexo B encontram-se numa dieta mediterrânica rica em verduras de folha verde e de outras espécies, fruta e frutos secos. Estas podem ser ricas em vitaminas do complexo B, como o essencial folato. Para evitar episódios depressivos, convém eliminar ou minimizar o consumo de álcool e cafeína. Estes podem afetar o sono, o que costuma ser um impedimento para quem luta contra a depressão, e também podem afetar o estado de espírito e a motivação. A medicina moderna acredita que uma dieta nutritiva composta pelo mencionado anteriormente contribuirá para um peso saudável e para uma menor incidência de depressão e os seus graves efeitos.